Hoje no Formiga na Tela, classicão do terror, O Homem de Palha. What is it? What's wrong, sister? Mas não é o remake com o Nicolas Cage. Vamos falar do verdadeiro Homem de Palha. You are the fool, Mr. Howard. Where is Rowan Morrison? Oh my God! O Homem de Palha aí, né, também considerado como Cidadão Kane do terror. Né? Cheguei a ler, né, algumas revistas consideraram isso depois de um tempo, né? O filme ele se tornou muito cultuado e aí tem gente que chama de Cidadão Kane do terror, né, cara? Talvez seja o Cidadão Kane dos filmes de terror folclórico, né? Porque o Homem de Palha lá em 73, ele aparece num momento muito específico, né? Ele é claramente um produto do seu próprio tempo, né? Claro que um lance que se destaca muito naquele meio, mas ele aparece basicamente porque a onda do terror folclórico, né, que já estava começando ali no final da década de 60, porra, a gente teve Bodas de Satã, a gente teve Witchfinders General, mas tem um monte de filme, aquele do Piers Haggard, que eu nunca lembro o nome, lá da Garra de Satã, todos, né, na sua grande maioria, saídos da Inglaterra, e o Homem de Palha, ele não foge dessa regra, né, além de que todos esses filmes, eles se beneficiavam, assim, para criar esse clima mais, entre aspas, profano que eles estavam procurando, que era necessário para a história que estava sendo contada, o afrouxamento da censura. Porque a gente entende que é muito difícil você contar essas histórias aí que envolvem esses cultos pagãos, esse tipo de bruxaria ancestral, sem ter pelo menos uma pequena dose de nudez, né? E ali a censura afrouxou, os caras aproveitaram para fazer. Agora, é interessante que, assim, acho que ainda tem gente que, sei lá, confunde, né, os filmes da Hammer, coloca o Homem de Palha como o filme da Hammer e não é, né, e nem da Amicus, porque a gente costuma falar que o Christopher Lee e o Peter Cushing, eles moravam, né, nos filmes da Hammer e da Amicus, né, mas, vez por outra, eles faziam filmes fora, né, e o Homem de Palha é um desses, não tem o Peter Cushing, mas tem o Christopher Lee, naquele que ele considera um dos grandes papéis da sua carreira, isso dito por ele mesmo, né, com toda razão, né? Porque o Lord Summer Isle é um personagem assim mega complexo, mega interessante dentro do universo do filme. Mas, né? Vamos à sinopse, né? Caso alguém ainda não tenha visto. Vamos à sinopse, mas só para não perder o gancho aí do que você estava falando, né? Sobre o Christopher Lee, né? Você falou, né? Dele gostar muito desse personagem, ser complexo e até porque, né? Ele devia estar cansado um pouco de fazer Drácula, né? O cara já tinha feito sei lá quantos filmes sobre Drácula, né? Da Hammer, inclusive. Realmente é um personagem bem complexo, né? O Lord Summerisle, aí, por sair um pouco dessa área, né? Que ele já estava tão habituado, e até pelos próprios diálogos, né? Dele, né? Então é um personagem bem mais complexo. Fica muito claro por que ele gosta muito desse papel e talvez tenha sido o principal papel dele na história dele, né? Como ator, né? E só sobre a parte da época, né? A gente estava na época do Flower Power, né? Esses cultos, né, diferentes, né, que aí no caso aqui o filme ele explora, né, o atrito, né, entre o cristianismo, né, e o paganismo. Isso para a época devia ser bem interessante de você assistir, apesar que o filme ele foi considerado mais cultuado depois, né? Essa época, né, porque o filme é de 73, nessa época surgiu diversos filmes com temáticas diferentes de terror e que traziam novidades, né, e se tornaram classicaços, né, então não só o Homem de Palha, como o Exorcista é de 73, o Inverno de Sangue em Veneza é de 73, cara, era uma época, assim, a criatividade estava, né, lá em cima, num nível bem alto, e era uma época boa, né, para você criar esse tipo de história, claro, né, a nova rolha de Quem Te Adora, trazer sempre aquele final amargo, né, então era uma fase bem fácil, né, de você ver filmes desse tipo, né, que tinha esse final mais triste, né, vamos dizer assim. É um filmaço mesmo, né? Se não é o Cidadão Kane do terror, é um dos principais filmes de terror da história mesmo, eu acho isso. Então vamos à sinopse aí, né? Sim, vamos lá. A gente tem um oficial de polícia que precisa dirigir-se a uma ilha que abriga uma comunidade alternativa, né, por assim dizer, para investigar o desaparecimento de uma garota, né, a qual ele descobriu que desapareceu graças a uma carta. E dirigindo-se a essa ilha, ele percebe que a comunidade ela vive sob costumes assim muito diferentes das quais ele está acostumado, né? Vamos falar que assim é um filme que funciona super bem
por conta também da onde ele está ambientado, porque a gente sabe, né, daquela rigidez britânica, aquele negócio mais conservador, não sei o que lá. Então você já tem o choque de cultura do cara chegar lá para investigar isso, né? Conforme essa investigação avança, percebe-se, né, fica claro que existe alguma coisa oculta, né, por trás deste desaparecimento. Basicamente a sinopse é essa, né, cara? Não tem muito o que a gente falar. A coisa se desenvolve a partir desse fiapo para revelar quais são os verdadeiros motivos por trás do incidente incitante do filme. E a gente não vai falar muito assim exatamente sobre a história, porque apesar de ser um filme de 73, se você não viu ainda O Homem de Palha, a gente vai te dar a chance de assistir esse filme e se surpreender com ele, tá? Se a gente contasse aqui ia ficar muito chato, então a gente vai evitar totalmente os spoilers aqui. O que eu acho, cara, é que assim, a gente falou da época, né, 73, O Exorcista, tal, falei o filme do Hagar, falei o filme do Vincent Price lá, que é o Caçador de Bruxas. Bodas de Satã. Bodas de Satã, exatamente, entre mil outros, né? Agora, dentro dessa linha, vamos sacar que existe uma diferença fundamental entre o Homem de Palha e todos esses outros, né, bons ou não, né, que apareceram nessa mesma onda. Vamos lembrar que, assim, o mundo inteiro, e assim, pelo mundo inteiro, vamos imaginar que isso, sei lá, surge nos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos é um exportador de cultura, ele dita modas aí, assim, mundo afora, a gente entende que a partir dali, talvez, cara, tenha acontecido um fenômeno que é o lance do sobrenatural maligno ter se tornado uma moda. Crowley foi redescoberto, né? Os Beatles falaram do Crowley, foi fundada a Igreja de Satã, celebridades fizeram parte desse rolê e tal. Então é um negócio assim que começa a chamar a galera, começa a pegar forte no imaginário popular. Agora, o Homem de Palha, ele foge completamente desses clichês, primeiro porque ele é um filme que não lida com fotografia de sombra pesada, ele é um filme que tá lidando com um suspense, sabe, que deixa você numa linha, sem saber direito o que tá acontecendo, mas não existe a iminência de aparecer um monstro, aparecer uma entidade de qualquer natureza para saciar, né, essa curiosidade do público. Não, ele é um filme super contido dentro da proposta dele, né? Tanto que o Midsommar, do Ari Aster agora há pouco, ele se beneficiou muito antes do seu lançamento para gerar o buzz com a comparação com o Homem de Palha. Então você pensa que se o Homem de Palha não existisse, cara, ia ser muito mais difícil vender o Midsommar, né? Que paga um tributo enorme ao filme do Robin Hardy, que é o One Hit Wonder, né? Não tem como a gente não comentar isso. Mas eu acho que por tudo isso, cara, acho que o pessoal chama o Homem de Palha de Cidadão Kane do terror até por causa disso, porque ele quebra completamente essas expectativas, embora ele esteja inserido dentro de uma moda daquela época, né? Ainda assim, na época, né, que ele foi lançado, ele é um filme que difere de qualquer outro, né? Pela própria estrutura, pela forma como a história é contada, né? A narrativa, enfim. Aí você falou um pouco da parte técnica e parece, às vezes, até a própria filmagem meio displicente, né? As câmeras são soltas, né? Você tem câmera de mão, ao mesmo tempo que você tem closes, assim, super legais, né? Que o diretor faz também. Dá uma sensação, assim, essa câmera mais solta de documentário, mas é extremamente pontual, né? Em diversas partes, né? E bem inteligente, né? A forma como ele é aplicado. O Robin Hardy, ele fez esse filme, né? Fez só mais dois, inclusive o último filme dele é o Wicker Tree, também tem a ver com Wicker Man, né? Então ele quis pegar esse sucesso. Mas ele realmente é o One Hit Wonder e assim, ele não tem praticamente nada na filmografia dele, né? Sim. O que nos leva a crer que O Homem de Palha foi um trabalho em conjunto, né? Não só dele, com o próprio Christopher Lee, né? Que já vinha discutindo um pouco, né? Esse filme com o Anthony Shaffer, né? Que é o roteirista, que talvez seja a principal pessoa aí, né, nesse grupo, né? De pessoas que fizeram o filme, porque a história é muito bem feita, o roteiro é excelente. É como se fosse um drama policial que tem elementos de terror e Sim. tem musical, né, cara? Que é um negócio maluco. E o que é legal, e talvez seja muito do Robin Hardy nesse sentido, é que as partes musicais do filme, existe uma habilidade aí muito interessante, porque você poderia muito cair num negócio meio cômico, né? Sim. E não, né? Essa parte musical dentro do filme, ela é desesperadora. A própria letra, né, tem o duplo sentido, né, que é sexual, enfim.
Talvez se passasse num cinema aqui hoje, né? Cinema com uma galera assistindo, vai ter gente dando risada. E sempre acontece isso, né? No Midsommar tinha muita gente rindo em algumas cenas, né? Mas no caso do Midsommar, a gente entende que em alguns pontos ficou engraçado mesmo, acho que um pouco por mão pesada do diretor. No Homem de Palha, cara, eu entendo que esse cuidado em não cair pro ridículo, mas em alguns momentos você fala, caramba, você pode até rir, mas você ri de nervoso, né? Mas tem esse lance mais dionisíaco, que é o negócio mais, sei lá, acontece uma coisa que parece completamente ilógica dentro da narrativa, mas para aqueles habitantes é um negócio completamente comum. É que o espectador pode não ser cristão, tá? Mas o espectador, ele tá vendo as coisas pelo olhar do protagonista, que é o Sargento Howe, né? E nesse ponto, o estranhamento, ele é inevitável, né? Ele é um filme que desafia muito a perspectiva do seu próprio espectador, entendeu? Porque em vários momentos você fala, caramba, esse lugar é maravilhoso, quero morar aí, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Depois a gente vai descobrindo e tal. E ao mesmo tempo, a gente fica com raiva do cara que tá indo lá só fazendo o trabalho dele. Ele é o cara que tá ali pra fazer o dele, só que a convicção religiosa dele fala tão alto no filme que ele acaba te irritando. Então esse jogo do filme é fantástico, né, cara? Até chegar num final que olha... E lembrar que o Wicker Tree, o Robin Hardy lançou o Wicker Tree em 2011, cara. Olha o tempo que demorou. Acho que o cara falou, porra, já virou cult e tal, vamos lá. Já era cult há um bom tempo, né, em 2011. Mas, acho que o cara tava precisando de dinheiro e tal, e ele falou, vamos tentar, né. E eu acho que, aí o que você falou, né, você estava falando em relação ao Sargento Howe, e eu acho que é muito da força do filme, primeiro porque ele trabalha, né, esse cristianismo versus paganismo, de uma forma bem, bem inteligente mesmo, até por causa da caracterização do personagem, né, do Sargento Howe, né? No começo, para você, ele é um herói, né? Então ele tá lá porque ele vai investigar o desaparecimento de uma menininha. Legal, ótimo. Então a gente vai torcer para esse cara. Só que ao passar do filme, e você vai descobrindo que a ilha, né, segue, né, certos costumes, ele vai ser para você o contrário, porque você começa a criar uma certa antipatia pelo Sargento Howe, porque ele é um conservador extremo, né, um cristão extremo, né? Ele é antipático pra caramba, e ao mesmo tempo que você começa a avaliar a posição das pessoas, né, da ilha, eles são livres, né? Então isso é muito legal de você ver, que com o tempo você começa a avaliar um pouco de cada um, né, do Lord Summerisle e as pessoas da ilha, contrapondo, né, com o conservadorismo lá do Sargento Howe, a coisa começa a mudar de figura. E é incrível como é inteligente essa mudança que é feita, né, através do roteiro, dos personagens, e que é uma grande força mesmo do filme. E aí você vê, né, então a gente fez a brincadeira no início lá com o remake com o Nicolas Cage. Cara, acho que talvez seja um dos remakes piores da história, porque ele muda completamente o alicerce do Homem de Palha, né, que é o cristão versus pagão, e no remake é homem versus mulher, né? Exato. Cara, é um absurdo o que fizeram, né, nesse remake. Toda a sutileza, né, desse terror, vamos dizer assim, do Homem de Palha, se perde no remake, né? Enfim. A começar pela premissa do remake, que coloca assim, não, vai buscar sua filha, você tem uma filha perdida. É um negócio assim que precisa pesar a mão, né? É aquele tipo de filme que serve só pra gerar meme. É impressionante, né? Os vilões, eles deixam de ser vilões, né? E de alguma forma você entende o que eles estão fazendo, porque eles também são fanáticos, né? Religiosos. Você entende o processo deles, porque, afinal de contas, eles querem o quê? Eles querem que a plantação deles volte ao normal. Mas, claro, vai gerar um absurdo aí, né? Sim. Né? Esse fanatismo, mas... E, claro, né? E finaliza você com o queixo lá embaixo, né? Porque... Eu fico pensando a pessoa que vai assistir pela primeira vez esse filme. É uma experiência ótima, é um filme que não perdeu a força, eu acho que ele é recomendável em todos os sentidos, né? E o filme, né, veio merecidamente aí com um belíssimo Blu-ray, recentemente lançado pela Obras Primas do Cinema, que é esse aqui. Curiosamente, tem documentários, né, tem bastante extras bem interessantes, né? Tem um documentário sobre o culto, né, do Homem de Palha. Tem diretores, né, importantes, né, do terror atual, né? Tem o Eli Roth, tem o Ben Wheatley, né, o James Watkins, que eles comentam um pouco, né, sobre o filme, né, e por que eles gostam tanto. E o mais interessante desse Blu-ray é que ele tem 3 diferentes versões, né?
Tem a versão definitiva, que pra mim é a melhor mesmo. Tem a versão que foi lançada no cinema na época, né? Que aí ela é mais curta. E tem uma versão mais estendida, que aí fala que é a versão do diretor, mas as cenas que eles colocam a mais são as cenas em terra, né? Do Sargento Howe, que a versão definitiva corta isso. Então a versão definitiva ela já abre diretamente com o Sargento Howe na igreja. E que aí você já tem essa caracterização dele como uma pessoa religiosa, mas sem ter muito diálogo, né? Então tá lá ele falando e tal, e aí ele vai direto pra ilha. Que eu acho a melhor coisa, porque a versão estendida, ela tem várias cenas anteriores que, pra mim, são bem desnecessárias, na verdade, né? Que nem precisaria ter. Mas, cara, é uma belíssima edição aí que lançaram agora do Homem de Palha. E tá ótima, assim, a restauração, enfim. É bem legal. Só um último comentário sobre o filme que faz uma ponte bacana com outro filme que nós dois, inclusive, fizemos o vídeo aqui, que foi o Laranja Mecânica, né? E nós comentamos que o Kubrick, ele criou uma situação bacana para desvelar um preconceito do seu próprio público, né? No caso, o preconceito contra o padre, né? Que a gente achou que era um cara, né, que tava ali chegando perto do Alex para, sei lá, para rolar um assédio, e na verdade era o cara mais coerente. Não vou dizer que o Homem de Palha ele faz um negócio igual, mas eu vou dizer que faz um negócio semelhante, porque ao longo do filme todo, ele talvez desvele um preconceito que nós poderíamos ter com o tipo de personagem que é essencialmente o Sargento Howe, né, para no final ele quebrar nossas pernas, assim, de verde e amarelo, né, cara? Ele consegue realmente fazer isso, faz você pensar demais. Ele não é um filme de jumpscare, ele não é um filme, sabe, descartável, né, que não valha a revisão. Aqui a gente já viu várias vezes o Homem de Palha, continuaremos vendo. O grande valor dele reside, né, nesse tipo de contradição, né? Sim, não, e até para finalizar, é um filme obrigatório e assim, é um filme realmente que deixou o seu legado, né? Existem depois, né, diversos filmes em relação a cultos, né? O próprio que eu comentei do Ben Wheatley, né, que é o diretor, ele fez o Kill List, né? Que também você vê várias coisas, né, do Homem de Palha lá. E aí, eu ia fazer só um comentário. Você falou da Laranja Mecânica, tem o carinha do Laranja Mecânica lá, ele tá nos dois filmes, né? Homem de Palha e no Laranja Mecânica. Sabe que é o tutor do Alex, que ele fala, senta aqui, que tem, sabe? Sei, que é o cara, o orientador. Ah, tá, puta, eu não lembrava, ele é meio que o coveiro lá, cara, sei lá. Ele aparece no Homem de Palha também, olha aí, essa relação aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre o classicão de 1973, O Homem de Palha. Quem não viu, que veja. Quem já viu, reveja. Compra o Blu-ray, que vale muito a pena. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Ajuda o Formiga Elétrica na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar nosso conteúdo e além. Tem muita recompensa, tem grupo de WhatsApp, tem um monte de coisa bacana para vocês que resolverem ajudar a gente. Então é isso. Se inscreve no canal se ainda não fez, dá um joinha aí para nós e a gente volta na próxima quarta. Valeu! Falou!